Bom, estamos gravando, acho que podemos começar. Hoje nós vamos trabalhar esse texto aqui da Luciana Marques, Homossexualidades na Psicanálise. É um texto que, assim, do meu ponto de vista, não acrescenta muito. Ela mobiliza a discussão, né? Mas ela fala de muitas coisas, inclusive, que nós já conversamos na vez passada. Tem na última parte do texto, que ela fala um pouco da questão da teórica da homossexualidade, que pode ser que a gente tenha alguma coisa mais nova para conversar, né? Mas, de maneira geral, assim, o texto não traz muita coisa nova. Muitas das coisas que ela fala aqui a gente já conversou, mas, assim, como o nosso grupo é muito heterogêneo, eu não sei em que pé todos estão, porque não dá para saber, né? Em que pé vocês estão aí nos estudos da psicanálise, porque ela traz muita coisa introdutória, né? Da psicanálise, ali dos 3 ensaios do Freud. E, assim, eu não sei se vocês querem que eu comente ou dê algum esclarecimento sobre esse período aí dos 3 ensaios, o texto dos 3 ensaios, que é um texto de 1905 do Freud, acho que todos conhecem, mas é como eu disse, como eu não sei, que o nosso grupo é heterogêneo, tem gente que já está com estudo mais tempo de estudo, de percurso maior com a psicanálise, tem gente que deve estar começando, eu não sei, estou supondo. Mas, enfim, o que é que vocês me dizem? Alguma questão, alguma dúvida? Queiram começar por ela? Léo, eu Oi, acho que, assim, eu acho que talvez seria interessante falar um pouquinho sobre a visão do Freud a respeito da homossexualidade, se para ele ela seria uma etapa no desenvolvimento maturacional da sexualidade que atingiria, né, enfim, o seu apogeu, vamos dizer assim, na heterossexualidade ou não, né? Vou dar uma geral nesse negócio aí, nessa visão dele especificamente, né? Porque a dos pós-freudianos, o texto fala bem claramente, né? É vergonhosa, vamos dizer assim, né? Dá uma certa vergonha alheia, né? Mas o que o Freud tem a ver com isso, né? Acho que seria interessante falar um pouquinho sobre isso. Eu vou... Alguém pediu, quem foi aqui? Pediu também para começar do começo, a Isabela. Bom, eu vou fazer o seguinte, Márcio, vou juntar as duas coisas e vou comentar um pouco os 3 ensaios e, inclusive, retomar um comentário que eu fiz no nosso último encontro sobre uma certa ambivalência do Freud, que, pelo menos na minha leitura, eu encontro, né? E talvez essa ambivalência do Freud nos 3 ensaios, eu vou explicar o que é que eu estou chamando de ambivalência do Freud, ela possa, talvez, não explicar, não justificar, vamos dizer assim, mas pelo menos fazer com que a gente entenda por que os psicanalistas... É lógico que eu não estou botando essa culpa nas costas do Freud unicamente, né? Que tem toda uma questão discursiva na cultura, mas, de todo modo, enfim, vou deixar aí para vocês o julgamento de cada um, né? Os 3 ensaios, certamente, é um dos textos mais importantes de Freud, obviamente, mas acho que é um dos textos mais revolucionários do ponto de vista de algo novo e original que veio se dizer sobre a sexualidade. Na verdade, Freud não diz nenhuma novidade do ponto de vista do que todos nós já sabemos, né? Que é o fato de que a sexualidade ela é perversa. Obviamente e Freud, obviamente, é um texto onde Freud introduz o conceito de pulsão, que eu também estou considerando que todos já, de uma certa maneira, têm algum entendimento do que é, mas, de todo modo, não custa nada retomar e esclarecer que Freud, o conceito de pulsão em Freud, nesse momento, não é muito bem claro de onde é que ela vem, né? Na verdade, Freud nunca explicou muito bem de onde é que vem a pulsão, e isso permitiu, por exemplo, que os anglo-saxões, especialmente os kleinianos, e os americanos também, tivessem uma concepção tanto quanto biológica da pulsão, como se a pulsão fosse biológica. O Freud não diz isso, né? Ele diz isso lá no texto das pulsões e seus destinos, ele vai dizer que a pulsão
ela se situa numa topologia muito estranha, né, que o Freud define que é algo que se situa entre o somático e o psíquico. Em resumo, sim, a gente poderia dizer o quê? Que a pulsão ela é corpórea. Quando eu digo corpórea, eu não estou me referindo ao organismo, estou me referindo ao corpo. Eu já disse isso para vocês, mas não custa insistir, e que em psicanálise o corpo não é a mesma coisa que o organismo. O corpo é algo que se constitui por sobre esse organismo. E essa constituição do corpo faz com que se produza um corpo que é pulsional. Pulsional quer dizer o quê? Vocês lembram da história? O Freud dizia que era você obter prazer onde não devia, né? As zonas de... Na época, vocês lembram também que o Freud trabalhava com uma ideia, que é uma ideia que eu digo que é um obstáculo epistemológico, né? Que é essa ideia de autoconservação. É uma ideia que é, ou a ideia de harmonia, não, de equilíbrio também. De homeostase, exatamente. Essa ideia de homeostase também, que o Freud, nesse momento, na perspectiva econômica dele, ele também está trabalhando, que eu digo que é um obstáculo epistemológico para Freud. Porque depois ele vai descobrir, depois Freud vai abandonar essa ideia de autoconservação, não sei se sabem, mas acho que sim. A partir de 1920 ele vai acabar com isso, vai dizer que esse papo de autoconservação é um preconceito psicológico da psicologia, né? A psicologia toda eu não sei, mas assim, boa parte da psicologia é tomada por essa ideia de que o organismo tende a se conservar. Os humanistas falam de autorrealização, autoatualização, enfim, esse papo todo, que depois de 1920 o Freud destrói completamente, porque ele vai mostrar que não é bem assim, que nós temos uma tendência à destruição. Está aí Bolsonaro, que não nos deixa mentir. Mas, nesse momento, ele ainda estava trabalhando com essa ideia de autoconservação, né? As pulsões sexuais e as pulsões de autoconservação ou pulsões do eu. Mas aí as funções de autoconservação, resumindo, fome e sede de sexo, né? Para usar a terminologia mais biológica, elas seriam contaminadas pela pulsão, seriam pervertidas pela pulsão, o corpo, ou melhor dizendo, o organismo, ele seria pervertido pela pulsão, de maneira que, ao invés de você ter uma função de autoconservação fisiológica, como a fome, o que você encontra lá é prazer. Isso, obviamente, toma o corpo todo e toma o que o Freud chamou de zonas erógenas. As zonas erógenas que vocês certamente também já conhecem, a boca, o ânus, os genitais, obviamente, mas nós podemos, se vocês lerem os 3 ensaios, nós podemos expandir isso para o corpo todo. Então, veja bem, por que eu disse que é um texto extremamente original? Porque Freud, inclusive a autora, aqui, a Luciana Marx, ela cita, né, os sexólogos do século XIX, que inclusive Foucault também trabalhou com eles assim, né? O Foucault mostra como o século XIX foi um século profundamente moralista e classificatório, né? Porque, por exemplo, a psiquiatria do século XIX classificou, foi quem produziu a classificação, a famosa classificação das perversões, que o Foucault cita lá na História da Sexualidade. Então, tinha uma sexologia do século XIX, né? Tem uma outra sexologia do século XX, que é uma sexologia de origem reichiana, que é diferente, né? Porque é mais politizada e tal, e a ideia de uma revolução sexual que o Reich, e essa articulação entre Freud e Marx, que o Reich começou, e a escola de Frankfurt levou adiante. Mas a sexologia do século XIX ela era profundamente moralista e classificatória. Então, foi um momento histórico onde nós tivemos a classificação das perversões. Foucault entende isso como sendo toda essa relação que nós temos no mundo moderno com o saber, né? A relação que a sexualidade no mundo ocidental moderno tem com o saber sobre o sexo. A colocação do sexo em discurso
como ele apresenta lá na história da sexualidade, mas que eu também não vou por aí agora. Então, o Freud, e também nós tínhamos aquela famosa ideia organicista, biologizante e moralista, de que o sexo, e religiosa, de que o sexo serve para a procriação. Que o objetivo final do sexo é a procriação. Isso é um ponto importante, que tem a ver com a pergunta que o Márcio fez, porque, e aí é onde entra um ponto que eu acho que é ambivalente em Freud, porque o Freud não diz mais isso, ele vai, obviamente, recusar e criticar essa ideia, que vai mostrar como o sexo, na verdade, serve ao prazer. Hoje em dia, com Lacan, a gente poderia dizer que serve ao gozo, né? Serve ao gozo do corpo também, mas o Freud desfaz essa ideia porque ele vai mostrar que a sexualidade ela é perversa, né? Quer dizer, na verdade, o objetivo é a satisfação, não é a procriação, o objetivo é a satisfação. Está lá na definição de pulsão, né? O objetivo de toda pulsão é a satisfação, não é a procriação. Então, Freud abandona essa ideia, mas, e aí é onde está o porém, ele cai numa armadilha, que eu acho que é a armadilha, vamos dizer assim, ideológica ou conservadora, de apostar num ideal dos genitais, né? A famosa primazia genital que o Freud propôs, apesar dele não ter desenvolvido muito, mas ele propôs, né? E os pós-freudianos pegaram isso e levaram adiante como sendo um critério, por exemplo, para definir o que é e o que é que não é perversão. Porque aí os genitais, aí, a primazia genital, vejam que ela tem uma pregnância anatômica. E, como eu disse, bom, Freud, obviamente, tinha uma pregnância anatômica nessas questões, por mais que ele tenha ultrapassado, né, mas, de uma certa maneira, ele manteve ele foi pego nessa armadilha dessa pregnância anatômica. Então, por exemplo, a ambivalência do Freud nos três ensaios, resumindo, qual é? Ele diz que a sexualidade é perverso polimorfo, né? Ele diz que a sexualidade infantil é perverso polimorfo, mas tem uma outra frase nesse texto, que é também tão famosa quanto, é que que a pulsão é perversa. Quando ele diz perversa, aqui, ele não está se referindo à perversão no sentido do tipo clínico, da estrutura ou da classificação dos psiquiatras do século XIX. Ele não está falando da perversão como uma das estruturas, neurose, psicose, perversão. Não. Ele está dando aí à pulsão, ao caráter perverso da pulsão, uma condição estrutural. Então, também não está se referindo ao sentido moral, né? É importante dizer isso, porque exatamente. As classificações do século XIX tinham um caráter moral, né? Exato. Na verdade, ele está dizendo assim, olha, isso é para todo mundo. A pulsão, se o corpo é pulsional e a pulsão é perversa, isso quer dizer que nós temos prazeres perversos, ou seja, são prazeres periféricos, né? São prazeres adjacentes que não deveriam estar lá. Eu estou evitando usar o termo gozo, porque por vamos dizer assim, uma fidelidade ao texto de Freud, porque Freud não usa o termo gozo, né? Ele nunca usou da maneira como Lacan veio a usar como um substantivo conceitual. Ele até usa, mas de uma maneira adjetiva, e não como um substantivo. Então, eu estou evitando, quer dizer, fico me coçando para usar, porque, obviamente, é da mesma ordem, mas a gente tem que ter esse cuidado. Não está na obra do Freud, como está na obra de Lacan. Então, o que o Freud diz... Oi. Pronto, eu sou às vezes meio confusa de quando a gente está falando de pulsão e de gozo. Eu podia explicar melhor qual a diferença do que o Freud está falando, do que o Lacan fala, se é mais ou menos a mesma coisa, só que o Lacan nomeia diferente, qual é exatamente a relação? A gente vai passar o resto do ano falando nisso, Larissa. Então pronto. Mas veja bem, tem uma coisa curiosa na obra de Lacan. Assim, cada vez mais, Lacan, obviamente, toma a ideia de pulsão e tal, que a pulsão
tanto em Freud como em Lacan, ela é um circuito, né? É um circuito de borda, como, por exemplo, a borda da boca. A pulsão, lá no seminário 11, o Lacan vai dizer isso. A pulsão, ela é um circuito que recorta um objeto. Então, por exemplo, e que produz uma estrutura de borda. Então, as fontes pulsionais, elas têm borda. Né? Daí toda a ideia de borda em Lacan. Então, por exemplo, na boca você tem uma produção de uma borda. E quando você faz essa borda na boca, vamos dizer assim, você tem um pedaço do corpo que cai. Entenda que não é bem assim, porque, na verdade, nós nunca tivemos um tampão na boca, né? Entenda, não estamos falando do corpo da realidade. Estamos falando do corpo real, é diferente. Então, mas, de todo modo, por exemplo, a gente precisa entender que, como o corpo não é organismo, você tem que supor, com o Lacan, por exemplo, de que a boca ela se constitui. É preciso que a letra, ou o significante, depende do momento na obra de Lacan, porque Lacan vai mudando, né? Mas, sim, é a letra que faz a borda do buraco da boca. Como se você tivesse que acreditar que nós não nascemos com boca, nem com ânus, nem com olho, nem com ouvido. Os orifícios funcionais do corpo, eles são construídos pelo significante ou letra. Léo? Oi. Olha, eu acho que isso não é metáfora, não. Isso é muito concreto. A gente realmente nasce sem boca. A gente nasce sem ânus, né? Você ficou 9 meses lá na barriga da mamãe, não tinha boca, não tinha ânus, não tinha nada disso, né? Quer dizer, quem inventa a boca é o seio, né? De alguma maneira, é só depois de nascer, né? Quer dizer, você já tem 9 meses aí de experiência, né? Enfim, mergulhado no líquido amniótico. Em algum momento é que vai aparecer boca, que vai aparecer ânus, né? Que vai aparecer borda. Exato. Ou então, mas linguisticamente, quem inventa a boca é a demanda do outro, né? Que vinda junto com o seio. É o seio que, quando se destaca da boca, que deixa o buraco. O problema é esse, que com Lacan a gente sabe, por exemplo, que o objeto, na verdade, nunca esteve lá. E nunca você pode imaginar que o objeto A do buraco da boca é o seio. Tudo bem, o problema é que a gente supõe que o seio é esse pedaço que estava tampando o buraco da boca e caiu. Não é? Tudo bem que, logicamente, é razoável pensar assim. O problema é que, rigorosamente, do ponto de vista do real, não é assim, porque ele não estava lá. Nunca houve um tampão na boca. Entende? É a ideia do objeto A. Quer dizer, o objeto A a gente perdeu. Perdeu vírgula, né? Perdeu porque isso se inscreve assim para o sujeito. Mas, na verdade, a gente nunca perdeu porque ele nunca esteve lá. É um pouco a diferença que Lacan faz entre castração e privação. A castração já é uma construção sexualizada de uma falta, né? Porque eu perdi e sinto falta. A privação não deixa de ser uma perda também, mas é uma perda de algo que não existe. Que, como diz Lacan, que existe, mas não existe. Mas, enfim, só para terminar a resposta, terminar assim, né? Dar alguma resposta para a pergunta da Larissa, porque, como eu disse, é uma questão que demandaria a gente ficar aqui um bom tempo. Mas, veja bem, é interessante porque... Só um minuto, deixa eu só concluir essa pergunta, porque senão a gente vai encadeando uma na outra e eu termino sem concluir. Só um minutinho, tá bom? Veja bem, Larissa, o Lacan nunca deixa de usar propriamente o termo pulsão. Mas se você observar na obra, ele vai meio que substituindo. Ele começa a falar do gozo no seminário 7, por exemplo, e à medida que o desenvolvimento, a teoria do gozo em Lacan vai se desenvolvendo, até chegar à ideia do gozo do outro, ou gozo do corpo, a partir do seminário 20 e daí em diante até o fim, essa ideia do gozo do corpo, ela meio que substitui. Não, veja que não é a mesma coisa, mas ela é como se Lacan deixasse de usar o termo pulsão. Ele gradativamente vai
deixando de usar o termo pulsão e vai usando esse outro termo que é o gozo do corpo, né? Que é o caráter pulsional desse gozo do corpo. Entende? Então tem um movimento, tem o gozo do corpo, que é o que se passa com o corpo, e tem o circuito, que é a pulsão. O circuito, que é um circuito de borda. Entende? Não é exatamente a mesma coisa, mas estão absolutamente interligados. Tá certo? Mas, como eu disse, isso mereceria um desenvolvimento muito mais amplo. Quem foi que perguntou, que falou? Foi eu, professor. É uma dúvida, acredito que simples, boba, mas é só para esclarecer. Eu não tenho certeza a respeito disso, mas quando se fala de pulsões parciais, os objetos, todos os objetos também são parciais. Não existe um objeto completo, né? Isso é uma das críticas que Lacan faz ao kleinianismo, né? Essa ideia de que haveria um objeto total. Porque se você fala de objeto parcial, você teria que supor que existe algum objeto que não é parcial, né? O que não é verdade, porque é exatamente a partir daí que Lacan vai propor o tal do objeto A, para mostrar que toda pulsão é sempre parcial. Não existe objeto que lhe dê uma completude, né? Uma completude possível, né? Veja que é exatamente por isso que a relação sexual não existe em Lacan, né? Não é só por Lacan, não. Mas estou falando do ponto de vista do conceito que ele, da proposição que ele criou, né? Então, quer dizer, veja que essa questão da Valneida se articula com a do Márcio, porque veja que se você supõe um objeto total, e isso se apresenta nos kleinianos, você teria que supor exatamente essa tal dessa primazia genital. O objeto total seria algo dessa ordem, de que você encontraria na primazia genital um objeto que, de alguma maneira, seria sintético, né? Sintetizaria todos os outros, no genital. Veja bem, isso até faz um certo sentido, porque, por exemplo, o Freud, entenda o que eu estou dizendo, não estou concordando com a ideia do objeto total, não, é completamente equivocado. Mas veja bem, a lógica, ela faz algum sentido na seguinte maneira, de que o Freud vai dizer que os objetos perversos polimorfos da criança, eles deveriam se organizar em torno de uma condição, e aí é onde está o problema. É genital ou é fálico? Entende? Aí é que está. A primazia, a gente poderia trocar, dizendo que poderia haver que seria importante haver uma primazia fálica da sexualidade. Isso seria... Porque veja que na sexualidade, toda a condição perversa polimorfa infantil, ela está presente. Goza-se com a boca, com o olho, com o ânus, com o ouvido, com o seio, fezes, que são os excrementos do corpo, né? O olhar e a voz, que o Lacan acrescenta. Esses objetos são os objetos de trocas corpóreas que nós fazemos numa relação sexual, por exemplo. São objetos que... Inclusive a meta também, né, professor? Como é? Não entendi, Valdir. Muda, inclusive, a meta. Eu vou ser mais específica. Eu atendi nos estágios finais do curso de psicologia, eu atendi um paciente que foi por pouco tempo. Ele, por exemplo, ele tinha interesse em pés, né? O fetiche dele era pé. Só que não era... Eu não estou te escutando bem, Valdir. Não sei se isso sou eu. Nos estágios finais do curso de psicologia, eu atendi um paciente por pouco tempo que ele tinha fetiche por pé, certo? Por fezes? Mas pé. Pé? Ah, tá. Isso. E aí, não era qualquer pé. O pé, por exemplo, quem ele tocava no pé, o prazer para ele tinha que ser cócegas, tinha que ter cócega nos pés. Se a mulher não sentisse cócega nos pés, ele perdia o interesse. Isso seria um desvio de meta, no caso, né? Do objetivo. Porque, assim, se existe essa pulsão, esse desejo, pelo fetiche, no caso do pé, mas não é qualquer pé. Não é. Freud vai falar do fetichismo. Eu recomendo que vocês leiam o texto do fetichismo do Freud, onde ele vai falar disso aí, né? Você tem um deslocamento
O pé é um deslocamento, Freud vai dizer isso, né? Um deslocamento do pênis materno. Uma das proposições do Freud, não é qualquer pênis, é o pênis da mãe. É o que Freud vai propor lá no fetichismo. Tá? Mas veja que não é, você não precisa ser fetichista. Eu estou falando da sexualidade comum, para não dizer normal, porque nunca é normal, né? Mas a sexualidade comum, todas essas pulsões, a pulsão oral, anal, escópica e escopofílica, estão no jogo. Não é? Professor, essa não é justamente, por exemplo, aquela questão que Freud fala e depois talvez Lacan vai desenvolver essa coisa de que o corpo todo, né? Então, não existe só um pedaço, se goza com o corpo todo. Essa primeira posição perverso polimorfa, no sentido, não está dizendo respeito a isso, não é necessariamente não seria, se tratasse necessariamente de um desvio, está dizendo dessa não primazia, não sei, da genitália, do genital, enfim, né? Quer dizer, o corpo todo goza, né? O corpo todo goza, não. Se sente prazer no corpo todo, né? E o objeto está no corpo. É mais importante fazer essa correção que você fez, Beth, porque não é que o corpo goza como um todo. O corpo nunca goza como um todo, né? Sim. Ele nunca é um todo, porque esse é o nosso problema, e ao mesmo tempo o nosso interesse. A gente goza aos pedaços, sempre. Tá. Ele está no todo, né? Mas não é... Não, você pode dizer assim, tudo no corpo goza. Tá. Ok. Tudo bem. É isso mesmo. Mas cuidado para não achar que o corpo é um todo. O corpo nunca é um todo, ele tem sempre um pedaço que falta. E o gozo é sempre aos pedaços. Daí a ideia do mais de gozar, entende? Léo, mas nesse sentido, a ideia de desvio não é uma ideia complicada, problemática, né? Porque dá a impressão de que existe uma meta normal, correta, comum, sei lá que diabo seja, e existe a meta desviante. E aí o pessoal que critica a homossexualidade deita e rola, né? É desvio. Ué, desvio de quê, né? Para haver desvio tem que haver um ponto correto, né? Um destino correto. A pulsão já é um desvio, né? É isso que o Freud está dizendo. O termo que o Freud usa não é desvio. O termo que o Freud usa é deriva. Pulsão é uma deriva. Ele não usa desvio. Mas veja bem, o problema qual é? É que existe um objetivo, o objetivo não é a procriação. Portanto, a meta não é a procriação. A meta é a satisfação. E veja como, teoricamente, a ideia de um desvio não se sustenta. Porque a pulsão ela é acéfala. Então, ela se satisfaz com qualquer coisa. Entende? O que é que o Freud diz, e aí é onde entra o problema da ambivalência? Esse perverter aí, professor, seria perverter a lógica, né? Como assim? Não é de perversão no sentido patológico, é de perverter a lógica, o objetivo final. É uma perversão da biologia do corpo, da condição fisiológica, biofisiológica, vamos dizer assim, do corpo. Que é exatamente, o nosso corpo é assim, né? Nosso corpo não obedece. É claro que a gente obedece a determinadas regulações do organismo, mas essas regulações sempre são possíveis de serem alteradas. Né? Quer dizer, um paciente pode ter, por exemplo, não é incomum você encontrar isso, cuja sintomatologia seja uma diarreia. Você pode dizer, bom, mas a diarreia é um problema intestinal. Mas é que está. É um sistema fisiológico que pode, o significante ou o sintoma pode se apresentar dessa forma. Entende? Há uma invasão dos intestinos, vamos dizer assim, do sujeito. Claro que há. É claro que não é, no caso, clinicamente falando, você não pode considerar que a diarreia seria um sintoma intestinal, né, do ponto de vista médico. Os médicos vão achar assim.
Mas para a psicanálise, não. É lógico que você tem que considerar o local, né, o órgão, como diz Freud, onde essa sintomatologia se apresenta. Não é por acaso que é ali. Que é uma diarreia, que é na cabeça, ou no pé, ou onde for. Okay? Mas veja que Freud, a armadilha que Freud cai é exatamente essa, de que é necessário você ter uma organização desses objetos perversos, polimorfos, infantis. É preciso que isso se organize em torno de uma predominância de um determinado prazer, que para Freud, e aí é o equívoco dele, ele chama de genital, mas que depois ele vai entender que é muito mais fálico do que genital. E, obviamente, que o fálico aí ultrapassa a ideia anatômica. Mas a gente não pode fazer de conta que o Freud não incorreu nesse problema. A gente pode até dar um desconto para o Freud, né? Professor, Hoje a gente já sabe o que eu falo. O Freud, em 1905, não sabia. Ele não tinha essa noção ainda. Ele vai desenvolver depois, né? Só vai aparecer isso 30 anos depois, praticamente. Só em 1933 ou é 30. Diz Euler. a ideia de regressão é abandonada ou, digamos assim, deixada de lado mais adiante por Lacan? Veja bem, A gente pode, regressão. por exemplo, dizer que o obsessivo não está fixado ou não fez uma regressão à fase anal? Não, a ideia de fixação permanece em Freud e Lacan também mantém, não da mesma forma, mas ele vai colocar isso do ponto de vista da relação com o objeto A, né? A relação que isso tem no fantasma do obsessivo com os excrementos do corpo. Né? Aí é diferente que você está falando. A ideia de Freud é que o obsessivo ele faz uma regressão à fase anal. O obsessivo ele vai até a diferença sexual, mas essa diferença sexual ele causa algum horror que ele retorna para uma condição anal. A problemática da diferença passa a ser anal e não fálica. Então, isso em Freud, Lacan mantém essa ideia. Entende? A regressão nesse sentido. É um retorno, né? Porque tem a ver com a ideia de fixação, a fixação de um gozo do corpo e de uma relação com um determinado objeto no fantasma. Talvez seja a melhor fixação, né? Porque regressão dá a ideia de que houve um progresso e depois um regresso, né? E já que Não, são sincrônicos, né? Mas a ideia é essa mesmo, que houve um progresso e uma regressão. Quer dizer, no caso do obsessivo, por exemplo, se chega à questão da diferenciação sexual, por exemplo, da diferença sexual, e o problema é que não vai adiante. Ele retorna a uma questão problemática que é do campo do anal, né? Do dentro e do fora, por exemplo. As necessidades fisiológicas. Por exemplo, a questão deixa de ser fálica e passa a ser do campo da necessidade, das necessidades, entende? Leonardo. Enfim. Oi, Mas Alan, você pensa também uma fixação, né? Na fase narcísica. não entendi Que existe também essa ideia da fixação. Sim. Assim, não apenas da regressão, mas da fixação mesmo, assim, da não passagem para uma nova fase. Que veja bem, não é propriamente uma não passagem, é alguma coisa da ordem, e aí eu vou ter que usar o termo gozo, né? Alguma coisa da ordem do gozo oral, ou da pulsão oral, da pulsão anal, por exemplo, ou da pulsão escópica, ou da pulsão invocante, que permanece de alguma maneira com o sujeito, ele mantém essa relação no seu fantasma. Entende? Então, o que é o fantasma? Né? O fantasma é mais ou menos uma forma como o sujeito lida com esse objeto causa do desejo, e isso é como que uma fórmula, né? Matêmica, como Lacan propõe, que o sujeito, de uma certa maneira, impõe, por exemplo, as suas relações, né? E a ele próprio. Então, como se você dissesse que, por exemplo,
o fantasma anal ou fantasma oral, o fantasma fundamental do sujeito. É possível você, na clínica, recortar, né? Você, como analista, vamos dizer assim, você recortar essa lógica a partir do que o sujeito lhe apresenta, que é algo exatamente onde o sujeito ele não só vai colocar o outro, mas ele também vai se colocar nesse lugar, né? Desse objeto, seja o objeto oral, seja o objeto anal, ou a voz ou o olhar, o sujeito vai se colocar nessa posição, entende? É isso que Lacan chama de fantasma fundamental, e é exatamente isso que Lacan propõe que uma análise deve fazer com que o sujeito atravesse, né? Se desloque desse lugar. Tá? Mas tem uma fixação aí, que é uma fixação de gozo no corpo, num local do corpo. Entende? Isso, porque veja bem, o problema é esse, é que o que se poderia supor com a primazia genital, entre aspas, era exatamente isso, que todos esses pequenos gozos polimorfos da infância, eles permanecem lá, mas permanecem sob a predominância do gozo fálico, do gozo genital, né? do prazer genital, vamos dizer assim. É a ideia do Freud. Quer dizer, e você teria que ter, na fase fálica, essa arrumação, vamos dizer assim, essa submissão dos pequenos gozos perversos polimorfos a uma... Eu estou usando gozo a 3x4, me desculpa, eu disse que não ia usar, né? Mas é força do hábito. Os prazeres perversos polimorfos, eles deveriam se organizar em torno de um prazer genital. Veja que nós estamos falando em 1905, tá? Depois vocês quiserem trocar o genital pelo fálico, tudo bem. Né? Quer dizer, Mas veja bem, você não dissolve ou apaga os gozos perversos polimorfos. Eles são, o destino deles pode ser, por exemplo, a sublimação, o recalcamento, aqueles destinos da pulsão que o Freud apresenta lá no texto das pulsões e seus destinos, entende? Eles permanecem lá. Quer dizer, eu ontem estava na aula de TTP, surgiu essa história, né, essa discussão de que eu estava lendo o texto do Freud, o Recordar, Repetir, Elaborar, e surgiu essa discussão de que a gestalterapia diz que a psicanálise trabalha com o passado e não com aqui e agora, né? Quer dizer, e essa crítica aí que, desde a minha época de faculdade, enrola essa história, parece que ainda se mantém. Isso é uma bobagem sem tamanho, né? Porque não é propriamente que a psicanálise trabalha com o futuro, com o passado. É que não existe passado. Passado não é passado no sentido temporal. Lembre-se que, para Freud, o inconsciente é atemporal. Não é que você tem que voltar para a infância, no passado. Não. É que o infantil nunca lhe abandona. O infantil está sempre no seu cangote, que não é no cangote, é no corpo. E você vai ter que tratar sempre esse infantil na análise. Entende? Você não vai se livrar dele. É parecido, eu estou falando disso, porque estou me referindo a esses prazeres perversos polimorfos, porque obviamente que você tem prazer em olhar, em ouvir, né, em defecar, em comer. Claro. Né? Você não precisa comer merda, tudo bem. Né? Seria uma articulação pulsional aí complicada. Mas existe quem come merda, entende? Existe uma lógica pulsional do sujeito, fantasmática, que o sujeito tem interesse em excrementos, em ver a mulher fazendo cocô, em comer o cocô da mulher. Isso aparece na clínica. Você não pode se apavorar com isso, né? Quer dizer, isso, na verdade, é o habitual da clínica. A clínica apresenta essas coisas. Entende? Quer dizer, se você considera o caráter pulsional da sexualidade, isso não pode surpreender um analista. Entende? Se isso é perversão ou não, são outros 500. Porque não necessariamente. Não é necessariamente algo do campo da perversão.
Pode ser algo do campo de um fantasmático obsessivo, por exemplo. Sei lá. Tem uma série de possibilidades. Hã? Não, professor, você falou da perversão, aí eu pensei assim no perigo de colocar a perversão no campo da moral, né? E achar que todo tipo de prática um pouco assim mais estrangeira ao que se vê no cotidiano é perversão. Isso é porque o analista pode estar partindo de um ponto muito moral, né, para ver as coisas. É. A Bom, outra coisa que eu... existem as estruturações perversas do sujeito que vão se apresentar na clínica, e é importante que o analista saiba disso, porque o sujeito aí, nessas condições, ele se apresenta como um instrumento do gozo do outro. Isso, inclusive, é uma questão clínica difícil e complicada. Então, assim, não vamos ser ingênuos também e achar que não existem perversões, que tudo é possível e tal, não. Clinicamente falando, você tem uma condição perversa, e que é uma condição, o que você precisa se interrogar na clínica é se o perverso realmente quer levar a análise adiante. E aí isso precisa interrogar essa posição, não propriamente da prática sexual dele, né, mas a posição dele nessa condição de ser um instrumento do gozo do outro. Isso é que na perversão, vai se apresentar para o sujeito, entende? Para análise, para o analista também, entende? Qual era a outra questão, Euler? A outra questão é que a Larissa perguntou, sobre, acho que foi ela que falou, sobre a questão da pulsão e do gozo. Eu sei que isso é um debate muito extenso, mas é porque o Freud parece que colocava a pulsão de um ponto de vista muito energético, né? E eu queria saber em que status o Lacan coloca o gozo para dar uma certa diferenciação, assim. Então, o gozo, ele é corpóreo. Ele é uma experiência corpórea, né, que obviamente é também energética, mas ele não é da mesma ordem de uma libido, por exemplo, né? A libido já é vamos dizer assim, uma grafia do gozo no campo do sexual. Lembrem-se que a gente acabou de ver no nosso começo, foi esse, né? E que existe o gozo grafado sexualmente, existe o gozo do corpo. Existe um gozo do corpo grafado sexualmente, e existe um gozo do corpo que não foi grafado sexualmente, que permanece como gozo do corpo. Entende? Por isso que o gozo grafado sexualmente é o gozo fálico. Isso independe de ser mulher, homem, o que for. Gozo do corpo sexualizado é o gozo fálico. Mas existe um gozo do corpo que é exatamente o que Lacan chama o gozo do outro. Porque o corpo é um outro para a gente, né? É um outro íntimo, né? É o inimigo íntimo, é o estranho íntimo. Lembre-se do estranho do Freud. Entende? Então, o gozo sempre, para Lacan, é uma experiência corpórea. Lembre-se que corpóreo aqui não é a mesma coisa que organismo. Nunca, é claro que existe um substrato do organismo que suporta o corpo, vamos dizer assim, não é? Mas, toda vez que eu falar corpo, eu não estou me referindo ao organismo. Não só o corpo do imaginário, mas o corpo do simbólico e o corpo do real. Okay? Tem essas três dimensões. O organismo você pode até colocar na dimensão real, por exemplo. Mas também o real do corpo não equivale ao organismo. Porque o real do corpo é um buraco. O real do corpo é, por exemplo, a morte que nós carregamos no nosso corpo. E, no fim das contas, quem morre é o seu corpo. Você pode até... Alguém lhe matou. É aquela brincadeira do assassino, né? Eu só atirei, quem matou foi a bala. O assassino diz isso, né? Mas é mais ou menos isso, se você for considerar do ponto de vista até biológico. A bala perfura o seu corpo, mas quem morre é o corpo. Independentemente da forma como você morre, rigorosamente é o corpo que morre.
Então, Léo, só que a o morte, problema é que a gente vai junto, né? é claro, o sujeito vai junto, mas o sujeito permanece, de alguma maneira, né, nos significantes que ele deixa, por exemplo. Não é por acaso que a gente tem essa história de que você tem que, né, escrever um livro, plantar uma árvore e ter um filho, né? Esses significantes. E Lacan discute isso, né, a respeito da segunda morte, né? Como o problema do que a gente teme não é da primeira morte, não é a morte propriamente orgânica, né, a morte física. O que nos apavora mais é a segunda morte, é você supor que vai ficar completamente esquecido, né? Não deixa nenhum Que o significado. Aquiles não queria, né? O Aquiles. Exatamente, mesma coisa que eu lembrei. Pior não é morrer, o pior é ser esquecido, né? Pois é. Então, E às vezes. Não, só uma coisinha assim que eu ia dizer, que às vezes também esse significante fica de forma assim registrada, né? Numa pedra. É interessante isso, né? Esse nome que fica registrado, quer dizer, se isso ficar sendo ali cuidado e tal, aquele nome fica ali, é um nome, fica ali para o resto da vida, né? Assim. o sujeito sobrevive à morte, né? Você vê que nós estamos falando do Freud e do Lacan aqui, e do efeito que a função sujeito desses caras fez para todos nós, né? Por isso que é importante você operar uma função sujeito, né? Eu acho até Então, uma questão mais curiosa é se o nome algum dia morre. pois é. Tem a Verdade, história naquela eu acho que não punição. morre, não. Oi, Larissa, Assim, diz. tentaram, né? Eu já ouvi comentários sobre uma espécie de punição na Roma Antiga que apagava todas as estátuas, apagava o nome. Tem um nomezinho, Mortium Memoriae, um termo assim em latim, que é a morte seria assim, a morte da memória. O crime da pessoa foi tão hediondo que eles tentam apagar a pessoa da história mesmo, assim, meio que recalcar a pessoa, assim, historicamente, antropologicamente. O Stalin tentou fazer isso também, né? Apagar as pessoas das fotos. O Agamben trabalha exatamente essa figura romana do Homo sacer, né? O Homo sacer era esse cara que era morto em vida. Ele se tornava um ser, ele perdia tudo, é como se ele perdesse a vida simbólica dele, né? E, por exemplo, ele não tem mais nenhum direito. Se você por acaso matar ele, não tem nenhuma consequência. Ele perde a condição de humana e a condição de cidadão e tal, que era essa figura do Homo sacer grego, né? E que o Agamben trabalha nos livros dele. São 6 livros, se eu não me engano, sobre o Homo sacer, né? Só que o Agamben vai trazer isso para as questões contemporâneas, né? Na literatura tem o 1984, né? Que é o apagamento de todos os registros, inclusive das matérias de jornal, de revista. Você apaga e reescreve a história sem o sujeito, para que ele nunca tenha existido. Rapaz, eu estou lendo, falando nisso, Alan, eu estou lendo um livro que eu comprei esse livro lá em Paris, tinha acabado de ser lançado, que é um livro do Mbembe, que se chama Brutalismo. Ele não está traduzido ainda para português, mas é um livro sensacional, rapaz, que é como uma nova forma de poder, que ele denomina de brutalismo. Eu comecei a ler agora, estou achando interessantíssimo, só li 2 capítulos. E que é um pouco isso, essa ideia de que a gente está... Mbembe, Achille, deixa eu escrever aqui. É com M. É um filósofo camaronês, desses caras dos estudos africanos, pós-coloniais e decoloniais, que é um dos grandes autores dessa... É o cara que inventou o termo necropolítica, né? Inventou não, né? É Aquile?
Achille Mbembe, né? É Achille Eu acho que Mbembe. Achille, né? Não sei. Achille Mbembe. Isso. Tá? Esse cara é muito bom. Ele tem um livro também, tem um livro publicado em português, tem o Necropolítica. Eu recomendo, vocês compram aí. É um ensaio, bem pequenininho não, mas é um ensaio curto. Tem a Crítica da Razão Negra. Ele é negro, né? Ele é camaronês, enfim. Essas discussões, os teóricos pós-coloniais e decoloniais, ele é uma das referências. Esse livro é o último livro dele. Ele foi lançado em fevereiro de 2020. E eu peguei ele quentinho. Eu estava lá, foi lançado lá em Paris, né? E eu estava lá e comprei. Mas não tinha lido ainda. Eu comecei a ler ele agora. E é muito interessante. Mas não vamos falar do Mbembe, não. Vamos voltar para o Freud. Léo, Oi. eu queria voltar a uma questão que acho que é muito fundamental, né? Que é essa história da perversão, um conceito extremamente complicado, eu acho, porque a própria palavra, né, assim, perverter já implica que tem uma coisa que vai ser pervertida, né? Quer dizer, tem uma versão normal, comum e tal, e tem a perversão. Mas aí o Freud diz que a perversão é a primeira, né? Quer dizer, primeiro você é perverso. Mas, enfim, eu queria perguntar o seguinte, tem como tratar a perversão sem ser de uma perspectiva moral? Como é que pode, né? Porque tudo Muito isso... boa pergunta. E eu acho que a grande questão, inclusive, da homossexualidade, da IPA, não sei mais o quê, é uma má compreensão disso, né? Uma moralização, a meu ver, na minha humilde opinião, extremamente equivocada, né? De que existe, imagina, né? Os psicanalistas da IPA, os discípulos mais ferrenhos do Freud, acreditarem que existe uma sexualidade normal e uma sexualidade perversa, e quem é perverso não pode analisar. Poxa, vai deitar no divã, meu povo. Que isso? Márcio, vou lhe recomendar, não só a você, mas a todos, um escrito do Lacan que responde essa sua pergunta. Se chama Kant com Sade. Kant não é de cantar, é o Kant filósofo. Kant com K, né? Kant com Sade. Gostei do Kant com C-A-N-T-R. Kant junto com Sade, né? Se for Kant com Sade, você é perverso. É cantar com Sade. Não é Kant com K, né? Mas pode ser também, pode escrever um artigo, Kant com Sade. É um karaokê, né? É um karaokê com Sade. E Lacan começa a desenvolver isso no Seminário 7, exatamente essa relação do Kant com Sade, né? E tem esse escrito também, que vocês podem ler o Seminário 7 também. Porque Lacan vai mostrar exatamente isso, de que a perversão ela é profundamente moral, entende? Não é propriamente contra a moral a relação exatamente do imperativo categórico kantiano com o imperativo sadiano, né? Que o Lacan vai fazer essa articulação de que o imperativo kantiano era não goze e o imperativo sadiano é goze. Veja que é o que está acontecendo hoje, né? Nós saímos de uma sociedade regida pelo imperativo kantiano, que era a sociedade moderna, e hoje, na sociedade pós-moderna, nós estamos regidos pelo imperativo sadiano. A gente só fez inverter. Eles são duas faces da mesma moeda. Portanto, por exemplo, toda a lógica moralista, ela é profundamente sádica. Porque é isso que Lacan descobre. Porque o moralismo ele é sempre superegóico, porque ele é uma ordem que submete o sujeito sadicamente. Não é verdade? Quer dizer, a moral superegóica é uma moral impossível de você responder a ela. Quer dizer, se você, a moral kantiana superegóica diz não goze, ora, é impossível não gozar. É uma moral, é uma voz do real, como diz Lacan, o supereu, né? E por isso que o supereu, ele é sadiano. E veja que o perverso, ele está nessa até o pescoço. Ele não é livre, como ele faz crer, de que goza da maneira que der na telha. Não. Ele está submetido a um imperativo sadiano, de que ele não consegue não gozar.
Entende? O problema qual é? É que hoje a nossa cultura, todos nós estamos submetidos, obviamente, não da mesma maneira que o perverso, mas a nossa cultura inverteu isso. O Kant com Sade é Sade com Kant. Entende? Então, por exemplo, o que o Lacan diz lá no Seminário 7 e no Kant com Sade? Ele diz o quê? De que quando o sujeito... Por que o super-eu ele é sádico? Porque ele faz o sujeito gozar. Daí aquela fórmula do Lacan, né, de que a fórmula do super-eu é goze. Não é não goze, é goze. Porque quando o super-eu submete o sujeito a uma ordem impossível, como o sujeito não pode responder a essa ordem, ele goza da submissão ao super-eu ou a submissão à ordem. Ou seja, ele goza se penitenciando com uma submissão masoquista, portanto. Entende? Entenderam isso? Quer dizer, a moral, ela é Kant com Sade. Ela é kantiana, não goze, mas ela é sádica, porque ela impõe uma submissão, um gozo submisso ao sujeito. Isso é profundamente nietzschiano também, né? Então, não é uma boa pedida. Por que a moral não... Por que a moral não? Por que a clínica não pode ser superegóica? Porque a psicanálise sabe o que a moral e a religião não sabem, de que a moral faz gozar. A moral é sadiana. É Kant com Sade. Entende? Veja o que está acontecendo, gente, no Brasil. Essa turma de bem, pessoal de... turma do bem, meu nome que eles chamam é pessoas de bem. Cidadão de bem. Cidadãos de bem. São todos sádicos. Todos sádicos. É uma Bíblia na mão e uma arma na outra. É Kant com Sade. É exatamente isso. Eu não me esqueço do Kant com Sade. Pois é. Do Márcio. Tá entendendo? Não tem... Inclusive hipócrita, né, professor? Porque de dia santidade e à noite as coisas mudam. Sempre mudam. A gente ouve tantas histórias absurdas, por exemplo, a esposa do pastor, o pastor adotou uma menina, e ele abusava sexualmente de uma menina que já vinha de uma situação de abuso pelo próprio pai. E a mãe, a mãe adotiva, via essa situação como se ela estivesse sendo punida por ela ter causado toda a situação. Entende? É exatamente isso, é a mistura do sadismo, né, com o masoquismo, essa mistura de moralismo com perversão. Inclusive, quando aquela velha história, à noite as pessoas mudam e se transformam. É como se fosse uma coisa simbólica. Lembre nós temos esse caso recente da Flor de Lis, né? A Flor de Lis, que era pastora, ela, né? Se eu não me engano. Mas... E matou o marido e transava com os filhos, era uma suruba só. 40 filhos adotados. Tinha rituais e tudo mais. Ela tinha um domínio psicológico, emocional dos filhos biológicos e filhos adotados. Pois então, né? Quer dizer, é Kant com Sade. Quer dizer, você tem a clínica, ela não pode ser moralista ou superegóica, nem com o perverso, que aí é onde, para terminar a pergunta que o Márcio fez, você não pode fazer uma abordagem clinicamente falando, né? É claro que fora da clínica, a abordagem legal, jurídica ou moral, tudo bem. Mas clinicamente, você não pode fazer uma abordagem moral do perverso, porque o perverso é moralista. Porque é isso que eu estou falando, é Kant com Sade. Ele está submetido a uma moral sadiana do goze. É uma moral. É isso que o Lacan vai dizer. O Sade é tão moralista quanto o Kant. Porque existe uma submissão superegóica no perverso, no Sade, por exemplo. Então, porque, veja bem, se não tiver moral, não tem graça. A perversão, ela perverte a moral. Ela ataca, ela desafia
uma lei moral. Por que que a perversão no nosso mundo contemporâneo caiu em desuso? Tanto é que o Lebrun, que é um dos caras tão criticados pelo estudo de gênero, né, tem um livro chamado A Perversão Comum, que ele diz isso lá, de que nós saímos do modelo da neurose, no mundo moderno, para o modelo da perversão no mundo pós-moderno. O que era considerado perversão há 50 anos atrás, já não é mais, porque se tornou comum. Quer dizer, não tem mais desafio, porque todo mundo faz. Eu brinco com os alunos dizendo isso, olha, o que há 50 anos atrás era considerado perverso, vocês fazem hoje em dia, faziam, né, porque ninguém sai de casa mais, vocês fazem hoje em dia lá no órbita. Ainda existe órbita? Existe? Quer dizer, é algo que se tornou comum, entende? Não é... Porque na perversão tem essa coisa do desafio. Exatamente é uma lei, né? Uma lei de interdição do gozo, entende? Professor, Oi. uma coisa meio provocativa aqui, não, meio provocativa não, totalmente provocativa, na verdade, que essa questão de uma Bíblia na mão e uma arma na outra é muito curiosa, porque a gente sabe que, assim, os sistemas são totalitários, né? Os grupos tendem a ser totalitários, né? Quem faz grupo tende a fazer uma identificação imaginária. E eu me lembro de uma frase do Nietzsche que ele fala assim: observou-se mal a vida quando não se percebeu que a mesma mão que afaga é a mesma mão que fere. E eu penso na questão cristã como aquela coisa tipo assim, ó, eu tô lhe chamando para amar a Deus porque Deus lhe ama. Mas se você não quiser, tudo bem. Entendeu? Isso gera uma culpa no sujeito que não adere ao grupo muito grande. Uma culpa até talvez mais difícil ainda de identificar. Porque você não vai por escolha sua. Entendeu? É uma escolha sua ser excluído da manada, do grupo. Entendeu? Num grupo que é puro amor, como você se exclui de um grupo que é puro amor? Então isso gera uma culpa, né, imensa, inconsciente, inclusive, muitas vezes. Isso é uma coisa que precisa ser colocada também, porque... Diga. Não, porque na monstruosidade de Cristo, acho que é isso que você vai falar, um livro do Zizek, ele também diz que o inimigo invisível é o mais difícil de se identificar, né? Que é aquele que você diz, ó, você não vem porque você não quer e nós somos puro amor. E a outra coisa é que você já nasce culpado. Né? É uma culpa antecipatória. Então, tipo assim, Jesus foi morto na cruz por você. Mas, porra, eu acabei de nascer. Isso é toda a crítica que o Nietzsche faz lá, né? Na genealogia da moral também. Mas veja bem, o Zizek faz esse tipo de comentário, por exemplo, eu não sei se é na Monstruosidade de Cristo ou é em outro livro, que diz que nas sociedades tradicionais, vamos dizer assim, a mãe chegava, ou o pai chegava para o filho e dizia assim, você vai para a casa da sua avó. Mas, não quero ir, mas você vai obrigatoriamente porque a gente tem que visitar a sua avó, faz parte do funcionamento familiar. E aí o moleque ficava lá incomodado e tal. Aí ele disse assim, atualmente se diz assim, olha, nós vamos para a casa da sua avó. Você decide se você vai, mas, no entanto, é importante que você vá, porque sua avó é velhinha, não é? Já precisa de visita e tal, e etc. Quer dizer, toda a culpa da escolha fica nas costas da criança. Se ela escolher não ir, ela vai se sentir pior, entende? É a diferença discursiva de uma cultura para outra. Na cultura anterior, o grande outro já determinava que o sujeito tinha que fazer isso na lógica tradicional. Hoje em dia é diferente, porque o grande outro não determina mais e o sujeito fica nesse impasse
que ele tem que determinar e se culpabilizar. E aí a culpa realmente é maior, né? Porque é melhor você ser culpado de não ir, né, para a casa da avó, que não quer, por exemplo, né? E se culpabilizar depois. Mas, enfim, é mais ou menos isso. E nesse sentido, então, bom, realmente os judeus sabiam de tudo, né? Principalmente as mães judias, né? Você faz se você quiser, mas a vovó ia gostar tanto que você fosse. Exatamente. É exatamente isso, né? Bom, gente, Professor, diga lá isso. eu ia perguntar assim, você está falando que a questão da moral para perversão é o motorzinho do negócio, né? Se não tem a moral, perde justamente a graça. E eu fico pensando assim, talvez a gente ainda tenha dificuldade de pensar a homossexualidade, que é o tema do texto, né? Fora da perversão, porque ainda há uma moralidade disso. Existem lugares em que isso já saiu da moral e por motivos de ciência, ou por motivos de cultura, ou por motivos de legislação, né, que as pessoas foram obrigadas a aceitar. Existem lugares em que isso é, abre aspas, mais normal, não é um furo à regra, não provoca um estranhamento, um desconforto no outro, e aí é aquela história, perdeu a graça, né? Será que a gente pode falar em contextos que é uma homossexualidade num lugar utópico de total aceitação? Talvez jamais se articularia com a perversão. Justamente porque não tem a graça de furar a moral, porque a sexualidade da pessoa não seria moralizada. Eu estou pensando assim. Porque, veja bem, a autora diz uma das boas passagens do texto, vocês já perceberam que eu não gostei muito do texto, né? Mas uma das boas passagens do texto é quando ela lembra que a perversão ela não tem a ver com a escolha de objeto. Ela tem a ver com um mecanismo, que é exatamente isso que eu estava falando, um mecanismo estrutural. Né? O fato de você ser homossexual ou heterossexual, ela não é determinante de que, se você é homossexual, é a crítica que ela faz, né? Se você é homossexual, você é perverso. Não é assim. Porque exatamente a escolha de objeto, porque essa lógica, que a gente criticou, inclusive, na vez passada, ela é determinada por essa pregnância genital. Entende? Ou, se vocês quiserem, eu acho até que a pregnância fálica, ela não sustenta isso. Porque o fálico não é genital. Entende? Nesse sentido. Mas tudo bem. Existe uma certa, vamos dizer assim, atamento, uma colagem do fálico com o pênis, com o genital, do ponto de vista discursivo. Mas a gente sabe que não é. Mas veja bem, então é isso, quer dizer, inclusive tem uma passagem que ela lembra, que o Freud diz, olha, nos 3 ensaios, se a gente tem que explicar a homossexualidade, a gente também tem que explicar a heterossexualidade. Não existe nenhuma natureza ou naturalidade de você ser heterossexual. Ele é tão ser heterossexual é tão construído quanto ser homossexual. Então não é algo mais correto para usar, né, a terminologia do Márcio, algo mais certo, mas não. Leonardo. É estrutural, é preciso ser explicado teoricamente do mesmo jeito. Diz, Alan. Não, pois é, eu ia dizer assim, que a crítica é a questão do texto do Valaz, né, do Patrick Valaz, do Freud e a Perversão. E aí, o 3 Ensaios é revolucionário, porque ele já em 1905, ele anuncia algo que é dessa coisa da pulsão, que o Freud vai defender ao longo da obra toda. E, de fato, em 1905, Freud propõe que a heterossexualidade precisa ser pensada também. Mas acontece que o próprio Freud vai pensar a homossexualidade ao longo da obra dele, né? Não é a heterossexualidade, porque, enfim, é o que é questionado, né? A homossexualidade. E aí eu acho que a crítica que se faz a, por exemplo, essa ideia da homossexualidade com perversão é algo que o próprio Freud defendeu ao longo da obra toda, que foi pensar que não existe uma única etiologia para a homossexualidade ou para a própria heterossexualidade, né? Que ela assim, a forma como ela se constitui, ela vai se dar nas diferentes estruturas de diferentes maneiras. E aí o próprio Freud tenta ilustrar isso ao longo da obra dele, quando, por exemplo, ele lança os 3 Ensaios em 1905, aí o Leonardo em 1910, aí a Jovem Homossexual em 1920, e aí ele vai sempre tentando atualizar
a discussão sobre a questão da homossexualidade, em diferentes momentos ele traz diferentes concepções de origem dessa homossexualidade, né? Naquele livro do Marco Antônio com o Antônio Quinet, a proposta do título do livro já é As Homossexualidades na História de sua Despatologização. Então é pensar uma perspectiva freudiana em que o Freud não coloca a homossexualidade como sendo um fenômeno único, muito menos ligado a uma estrutura, que no caso seria a perversão, é realmente pensar a pluralidade da sexualidade, e nisso pensar a homossexualidade como um fenômeno plural, né? Assim, que não está dado com a etiologia ou com uma origem determinada a priori, que implica dizer que você ser homossexual implica você ser perverso, né? E aí seria uma leitura equivocada que se faz. E aí naquelas cartas lá de 1921, que eu comentei no encontro passado, que o Freud e o Otto Rank se posicionam, né, sobre a questão da admissão de homossexuais, a última resposta do Freud é justamente que ele está entendendo que estão tomando a homossexualidade como uma diretriz, e que ele entende isso como errado, que não é possível pensar a homossexualidade com uma única origem, e que nesse sentido é preciso que se discuta caso a caso. E aí o Freud já faz isso em 1921. Então, quer dizer, a gente está em 2021, e aí tem 100 anos que o Freud afirma isso, e 100 anos que a gente está batendo o tempo todo na mesma tecla. Uma coisa que me chamou a atenção no texto, uma das frases, é um argumento lá de um desses pós-freudianos, que diz que os homossexuais eles têm um problema muito sério, que eu não me lembro exatamente como é que ele formula, mas é tipo incapacidade de ter relações humanas. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Eu vi isso também, professor. Relações Márcio. interpessoais, né? Isso. Aqui, eles são severamente deficientes na área mais vital, as relações interpessoais. Porque os heterossexuais são craques nisso, né? São ótimos. Se eu não estou enganado, essa afirmação é do Quinet. Acho que o Maia vai falar sobre isso no texto que a gente vai ver na dissertação mais à frente, né? Que ele nomeia os discursos desses psicanalistas modernos, e se eu não me engano é o Quinet que pronuncia. Aqui é de um Socarides, né? Segundo Socarides. Sim, o Charles Socarides, né? Que é o fundador da NARF. Da NARF, exatamente. Isso. Gente, é muita vergonha alheia, pelo amor de Deus. Tudo bem. Só um minutinho, Beth. Tem uma coisa importante aí, viu, Alan, a partir disso que está colocando. Uma coisa que nós temos que considerar nessa discussão. Homossexualidade não é estrutura, tá? Do ponto de vista psicanalítico. Na verdade, inclusive, as 3 estruturas, neurose, psicose e perversões, elas hoje estão sendo postas em xeque. Depois que Lacan inventou o noborromeano, essas estruturas também estão postas em xeque. Então, a homossexualidade não é estrutura. Você não pode colar um fenômeno, por exemplo, com uma estrutura de que a homossexualidade seria perversa. Guardando as devidas diferenças, por exemplo, é a mesma discussão que a gente poderia fazer hoje, por exemplo, com relação... eu estou falando disso porque tive um mestrando que fez uma dissertação sobre isso, sobre anorexia. A anorexia, você não pode dizer que a anorexia ela é histérica, por exemplo, né? De alguma maneira, como uma sintomatologia, ou um fenômeno, sei lá, psicótico, por exemplo. Não é, guardando as proporções, né? Não que eu esteja colocando aí como uma patologia, mas é uma discussão de um fenômeno clínico que você não pode confundir com uma estrutura, é uma escolha de objeto, entende? Você tem que ver a situação como é que ela se estabelece, se apresenta na clínica, entende? Diga aí qual é, Beth, que você ia falar. Não, só ouvindo aí também o Alan, né, e tudo que foi colocado, eu estava lembrando que no semestre passado a gente trouxe aquela questão da importância, né, a partir de Foucault, da importância de historicizar, né, de revisar, de situar o texto, de contextualizar, porque senão também a gente não consegue prosseguir na discussão, né, no sentido, por exemplo, de essa coisa de ver, né, eu acho que está cada dia mais claro, assim, que ao mesmo tempo que tem algumas situações que
que Freud ainda desliza por ser homem do seu tempo também, ilimitado, inclusive a utilização da própria linguagem, né? Como a gente vê a questão da perversão. Talvez hoje ele utilizaria outra nomenclatura para dizer a respeito disso, né? Que é um termo complicado, mas enfim, a gente está aí circundado por essas questões mesmo históricas que fazem com que a gente tenha as limitações do próprio tempo para poder estar, de certa maneira, discutindo e até ampliando. O problema é quando essas cartas, esses livros, eles são, de certa maneira, impedidos, né, de serem revisados, de serem contextualizados, historicizados, né? Como é, às vezes, o caso de alguns textos bíblicos, né, por exemplo, que às vezes contribuem, né, você mesmo, professor, já colocou várias vezes, do quanto a cultura ocidental ela é cristianizada, né, que o Ocidente é forjado no cristianismo. Então, aí eu fico pensando essa culpa, né, que foi o que a gente conversou também a partir da Butler, esse supereu, né, que está aí, que de certa maneira faz com que essa escolha não seja nem necessariamente, porque não é uma coisa livre, né? Não é como não é tão livre assim, se não é o caso da mãe judia ali, que deixa um pouquinho assim, que insinua, apesar de ser uma insinuação forte, mas no caso, para a questão da homossexualidade ou da heterossexualidade, impõe a questão do não reconhecimento, né? E aí essa culpa que fica circundando, porque ao mesmo tempo que essa discussão de Kant e Sade, né? Se eu recalco, isso volta para mim, né? E fica esse resto ali. Então, isso vai ficar ali, de certa maneira, eu vou estar, de certa maneira, ali, é uma forma de gozar também, é uma forma de sentir prazer também, através desse recalque, desse resíduo, né, desse resto ali. Então, é muito complexo essa situação, mas há uma necessidade para a gente poder perceber, assim, nessa instituição, que é uma coisa também que eu acho que a autora do texto coloca, né? A partir da instituição, como que o movimento vai se cristalizando e vai se tornando, às vezes, algo difícil de mexer, de trazer coisas novas palavras, novos significantes, para poder falar dessa situação, né? Poder permitir um outro discurso, vamos dizer assim. Eu acho que também, assim, até para concluir o nosso papo, tem os comentários de vocês, e vocês podem estar se perguntando, o Márcio faz essa questão, né? É que pode que os psicanalistas tenham incorrido nesses equívocos, né? Vou lembrar duas coisas para vocês do Lacan. A primeira é o seguinte, de que Lacan funda a ideia de segregação numa segregação do gozo do outro. Eu já disse isso para vocês quando a gente estava discutindo a sexuação. O que apavora o segregador é a diferença do gozo do outro. Isso vale tanto para os homossexuais como para as mulheres, para o diferente, o estranho, não é como diz Freud. Agora, veja que esse apavoramento, ele é um apavoramento que diz respeito a um reconhecimento desse estranho no próprio corpo. Veja que eu não estou dizendo a mesma coisa que se diz comumente, né, de que se você segrega ou ataca um homossexual é porque você é homossexual. Não é bem isso. É parecido com isso, mas não é isso. Tá? Eu estou querendo dizer o quê? Que esse gozo estranho que você segrega no outro, você só segrega porque você reconhece esse gozo estranho no seu próprio corpo. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa de ser homossexual, não é isso. Eu estou falando de uma posição objetal. Daí toda aquela minha proposta de feminilizar o buraco. Okay? Porque se você não reconhecesse o gozo do outro, você não estranharia. Você não ficaria tão aterrorizado e tão apavorado
com o gozo do outro a ponto de matar o outro, de segregar, de atacar, o que quer que seja. Seria a indiferença, né? Seria a indiferença, exatamente. E não é. Se você fica tão incomodado com o outro, é porque reconhece no gozo do outro esse estranho gozo que está no seu próprio corpo. Isso é uma primeira questão. E exatamente por isso que vou relembrar outro aspecto, que aí tem a ver com os psicanalistas, né, com as dificuldades dos psicanalistas, e qual é? É que lembrem que o Lacan disse uma coisa, ele inverteu toda a discussão sobre a resistência à psicanálise, dizendo o quê? Que a resistência é do analista. Lacan diz isso em 1959, se não me engano, num texto chamado A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder. O analista, a resistência do analista é uma resistência talvez a mais grave com relação à psicanálise, porque se o analista não se colocar na sua posição, no seu lugar de analista, numa condição objetal, a análise não vai adiante. Entende? Então, isso inclusive para vocês que estão aí nas formações de vocês, imagino que sim, né, como psicanalista, isso é importante. Isso se apresenta 3x4 nas estruturas institucionais. Né? Quer dizer, a dificuldade de você, que obviamente tudo bem que você não pode fazer da instituição a mesma coisa que é uma análise, mas quanto mais analítica for uma instituição, melhor, mas ela não consegue ser completamente analítica. Mas veja que a resistência do analista é exatamente a esse ponto de uma condição objetal, que essa condição objetal não pode ser um horror para o analista. Porque lembre-se que a posição do analista é uma posição de objeto. Tudo bem que de semblante de objeto. O analista não pode achar que é o objeto. Senão ele se complicaria, né? O analista, tal como a mulher, ele faz semblante de objeto. Ele está ali, professor, no lugar de objeto real, só um minuto, no lugar de objeto real, e tem que operar a partir daí, contanto que ele não se confunda com o objeto. E veja que a resistência do analista é exatamente a isso. Quer dizer, o analista ele tem que depor as suas armas fálicas no momento em que ele está na condição de analista, na posição de analista. Ele não pode operar a partir de uma intervenção fálica, por exemplo, com relação ao analisante, porque senão ele vai brigar com o analisante, vai querer que o analisante faça isso, aquilo e aquilo outro, entende? Então, essa é a resistência do analista. Diga aí, Euler. Não, já foi respondido, já. Então, acho que isso é importante. Oi, eu acho que a melhor frase nesse sentido é aquela que diz que paciente mesmo é o analista, né? O analista é que tem que ter muita paciência consigo mesmo, né? Tem que se aguentar ali, segurar as pontas. Senão ele sai moralizando, né? Você não está vendo o quê? Não estou. Não tenho como ver, né? Porque senão você vira mestre, né? Você vira... Exatamente. O que é que o analisante tem que fazer? Faça isso, faça aquilo e tal. E não é a posição do analista, né? Quer dizer, é algo que não é... Veja que não é por acaso que o analista tem que fazer análise, né? Nas nossas formações, a gente tem que fazer análise, porque senão a resistência aparece. E tem outra coisa também. O analista sabe que o analisante sabe, mas só não sabe que sabe. Então, ele não precisa exatamente induzir, ele precisa causar, né? A aposta no inconsciente, que para você apostar no inconsciente, você precisa fazer a sua análise, você precisa ter sofrido os efeitos do seu inconsciente na sua análise, ou da sua análise no seu inconsciente, para você poder apostar, porque é uma outra relação com o saber, né? Que é exatamente isso que o Euler está colocando, quer dizer, uma outra relação com o saber. Porque não é uma relação com o saber que o analista sabe. Não é que o analista é sabido e vai dizer para o analisante, ou vai transmitir para o analisante saber que ele sabe. Não. Apostar no inconsciente, o Aurélio Souza diz assim, é ter fé no inconsciente, que o inconsciente vai se manifestar, é acreditar que existe um saber no analisante, e do analisante.
que ele sabe, ele só não sabe que sabe, que é exatamente isso, né? Bom, gente, eu acho que a gente pode parar por aqui hoje, né? Já são 3 horas. E, bom, véspera de feriado, né? Tá todo mundo aí na moleza, amanhã é feriado. Bom, vou parar aqui então a nossa gravação.